Uma jovem mequetrefe está curtindo a noite, quando acaba caindo no golpe e agora está encurralada. E esse é o filme Getaway e eu sou F, o ex fregando. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando algumas pessoas carregando o boneco pelo meio da floresta, e aparentemente ele já estava falecido, e do nada a Mad acorda assustada, pois para ela foi um pesadelo. E depois alguns caipiras morando em uma fazenda, aparentemente eles eram normais, mas estavam tapando um buraco meio suspeito no quintal. Mad está se preparando para sair com suas amigas, pois ela teria o fim de semana para dar uma brincada de leve, e começa a passar na TV que algumas jovens começaram a desaparecer na cidade e ninguém sabia quem poderia ser o suspeito. E ela acha que é bobeira e quando está saindo, aparece o xerife Jerry, o negão da canela fina, e ele trouxe um café para ela e pergunta quando eles poderiam marcar um segundo encontro. E ela diz que precisava sair com suas amigas, mas que logo mandaria mensagem e ele fica feliz. Aí eu te pergunto, eu conto ou vocês contam? Ela sai na estrada e ela morava em uma pequena cidade de interior, e suas amigas ligam perguntando onde ela estava, pois logo começaria a loucuragem. E ela diz que estava no meio do caminho, o problema é que ela esqueceu de abastecer o carro e agora estava no meio de uma estrada deserta sem sinal no celular. E misteriosamente para um carro antigo atrás dela e saem dois dos fazendeiros que estavam cavando um buraco diferenciado, e eles começam a dar em cima dela, perguntando se ela pagaria esse favor, e ela fica assustada e ele diz que estava brincando, mas com aquela maldade no coração. E ele começa a dizer que vai ajudar porque ela é muito bonita e para não dar uma falecida, ela finge que estava ligando para suas amigas para que eles fiquem com medo. E eles dizem que gostavam muito de festa e poderiam ir com ela. E galera, no momento que ele botou a gasolina no carro, eu já teria passado por cima deles, pois com certeza eles não são normais. E depois ela chega onde suas amigas estavam e elas já estavam bebendo na loucuragem, e Brooke diz que alguns caras ofereceram bebidas de graça e ela vai pegar um pouco para as amigas, e quando eles perguntam se poderiam se juntar a elas, ela diz que namorava com Tamara, e os caras ficam sem graça e, traduzindo, caíram no golpe. Depois de curtir no lago, elas voltam para casa e vemos que elas estão sendo observadas no mato, e chegando em casa, elas estão se arrumando, pois à noite sairiam para dar um rolê diferenciado. O problema é que alguém começa a bater na porta e elas não sabem que poderia estar ali à noite, e elas ficam com medo, mas era apenas o xerife Jerry, que veio para trazer algumas flores, pois ele estava gamado na Mad, e ele tenta se convidar para ir com elas, mas ela dá um fora e diz que ele precisava ter peito e cabelo longo para participar. E depois as amigas ficam imaginando qual deve ser o tamanho do brinquedo brincante dele. Elas saem à noite e vemos que elas estão sendo perseguidas, ou não, pois não tinham luzes, pois o filme era de baixo orçamento. E elas chegam em um bar da cidade e pedem algumas bebidas fortes, e o barman diz que é por conta da casa, e elas começam a dançar para aproveitar a noite, e Tamara vai no banheiro pois não estava se sentindo muito bem. E quando Mad vai no banheiro para chamá-la, ela estava brincando de colocar talco no pulmão e pede para não contar para Brooke, e depois elas voltam a aproveitar a noite. Chegam dois caras estranhos e pedem 3 bebidas para as jovens, e eles jogam pó branco em uma delas, e depois elas começam a dançar. O problema é que Mad começa a ficar muito tonta e acha que estava passando mal, e sai para pegar um ar, e nisso aqueles dois caipiras da estrada aparecem e acho que agora ela que caiu no golpe. Mad é levada para a fazenda afastada e ela não entende o que estava acontecendo, e ao invés de sair da caçamba do carro e meter o pé, ela se esconde embaixo, e quando eles voltam, acha que ela saiu correndo e começa a procurar, e ela acaba sendo pega, mas ela é guerreira e consegue se soltar, e tenta fugir, mas ao invés de continuar correndo para ligar para alguém, ela leva um botadão e desmaia. Eles a prendem pelo braço e começam a dizer que quando encontram mulheres bonitas igual a ela, não conseguem resistir e precisam criar um anjo para enviar para o céu. E ela não entende nada e começa a dizer que era uma bruxa e os amaldiçoaria. E ela começa a dar uma tremidinha e vomita em um deles, e depois eles saem e um deles começa a perguntar se aquela história de bruxa era verdade, pois ele estava cagando de medo, mas acham que ela só estava passando mal. E Mad consegue pegar seu telefone e mostra que era iPhone, e a Siri diz que vai ligar para o xerife. E quando criamos esperança, a bateria acaba, pois o iPhone tem dessas
coisas. Murphy está do lado de fora, olhando o campo, e do nada passa uma mulher bizarra de vestido branco, e ele pega a chave da caminhonete, e agora que as coisas começam a ficar bizarras, pois quando ele está saindo com o carro, ela aparece na frente, e ele tenta passar por cima, mas ela some, e ele começa a achar que é coisa da sua cabeça, e na hora da janta, eles começam a orar pedindo para Deus abençoar a janta deles, pois logo um novo anjo chegaria no céu, e depois do jantar, vemos que o pai deles tem problemas, pois ele tem uma caixa com vários cabelos de outras jovens e começa a cheirar enquanto brinca de ploc-ploc. E ele escuta a porta se mexendo e acha que foi um dos filhos que estava espionando, e os dois não entendem nada. E agora que as coisas conseguem piorar mais ainda, pois quando o velho volta, colocaram ossos na sua cama e ele acha que foi um dos filhos que estava brincando com ele, e o mais novo diz que era maldição e eles não querem acreditar e vão falar com ela, mas ela diz que não fez nada pois estava presa, e eles escutam um som estranho do lado de fora e quando voltam tem um pentagrama no chão, e ela finge que não sabia de nada. E galera, não sei vocês, mas o filme Getaway no português foi traduzido como Encurralados, então acho que vai dar muita treta. O xerife Jerry recebe a mensagem da Mad e vai atrás, e um dos filhos vai falar com Mad e diz que eles faziam aquilo há muito tempo, pois receberam um chamado de mandar anjos para o céu, e pergunta se ela era uma bruxa e se poderia tirar maldição, pois uma bruxa não iria para o céu e não poderiam sacrificá-la, e ela diz que não era, então ele diz que continuariam com o ritual para mandá-la para o céu. E durante a noite o velho está dormindo quando uma mulher começa a subir na cama dele e começa a se esfregar, e ele vê que era uma mulher toda deformada. Quando os filhos chegam no quarto dele, o quarto estava todo pichado e agora eles têm certeza que ela era uma bruxa e não poderiam deixá-la viva. Então no dia seguinte eles a pegam no celeiro, pois não poderiam sacrificar uma bruxa, e começam a colocar a cabeça dela na água, fazendo várias perguntas, como se ela era uma bruxa, se aceitava a religião deles, se ela já fez mal a alguém e se já pagou todos os boletos antes de sair de casa. E ela diz que sim, e eles dizem que agora ela poderia ser mandada para o céu. O problema é que quando voltam no celeiro, estava tudo bagunçado com várias coisas de bruxas penduradas, e um dos filhos fica com medo de ser atacado. O xerife chega no bar onde elas estavam curtindo a noite e pergunta se viu elas com alguém, e o barman diz que elas estavam na loucuragem e dois homens barbudos apareceram e ofereceram bebida, e diz que eles pagaram no dinheiro e não os conhecia, e diz que as câmeras do local não estavam gravando. O filho mais novo está cavando o buraco para começar o ritual, e Mad consegue se soltar e pegar um garfo para se proteger, e do nada ele aparece e ela fica desesperada, mas percebe que ele não era normal, e começa a dizer que na verdade eles não mandavam as pessoas para o céu, pois eles não conseguiam escutar Deus, então provavelmente trabalhavam para os Sete Peles, e ele começa a ficar desesperado e começa a chorar pois não queria trabalhar para ele, e ela diz que ele precisava se sacrificar para ser perdoado, e ele enfia o garfo na própria barriga e cai na cova que ele mesmo fez. E agora me deu até pena do cara, e quando ela está tentando fugir, o irmão mais velho aparece e começa uma perseguição pela floresta. O velho escuta um som estranho e sai para dar uma olhada, e vê seu filho falecido no buraco e fica desesperado, e começa a seguir um choro que estava vindo da floresta, e lá no meio vê uma mulher de branco chorando, e nesse momento eu já teria voltado, pois não sou obrigado a nada, e quando ele olha para trás, outra mulher aparece e ele desmaia no susto, e vemos que essas mulheres eram as amigas da Mad, e Mad está na fuga no meio da floresta e está quase sendo pega, mas consegue pegar um canivete e ao invés de acertar o cara, dá uma pedrada nele, e agora vemos que elas estavam trabalhando juntas, e quando eles acordam, estavam presos por correntes, e elas dizem que estavam atrás deles há muito tempo, pois descobriu que eles gostavam de pegar jovens inocentes, e diz que a justiça era falha, então teriam que resolver, e ameaçam atirar no pimpolho deles. Elas dizem que dariam uma chance e que contariam até 20 e poderiam se soltar e tentar fugir, e o pai consegue se soltar e vê que daria ruim e deixa o filho, e nisso ele leva um tiro de leve e depois o outro já cai boneco, e no final o xerife Jerry aparece e elas fingem que são vítimas, e no dia seguinte aparece uma foto de mais uma jovem desaparecida e elas se preparam para a próxima viagem. E esse foi o filme Getaway, e é por isso que é preciso tomar cuidado com essas jovens do Tinder, pois você acha que são sadomasoquistas quando na verdade você está sendo preparado para um ritual diferenciado com correntes no mamilo. Então deixa o like, se inscreve com o sininho
ativado para manter o mal olhado longe de você, porque de mal olhado já basta a nossa aparência. Então vou nessa, beijos, abraços e fui!